60% do território brasileiro está coberto pela fumaça de queimadas. O Brasil está em chamas. Câmeras flagraram animais buscando água em locais que já estão secos. Todo mundo só fala do fogo quando tá pegando fogo. Daqui a um mês, quando começar a chover, ninguém vai lembrar do fogo. A gente está caminhando por uma situação que vai ficar irreversível. Então, Lucas, de que maneira as queimadas afetam a população de vetores que podem transmitir doenças? Na verdade, as queimadas elas são frutos de vários mecanismos, né? Um deles, por exemplo, as mudanças climáticas. E a gente considerando que as queimadas elas podem estar relacionadas a condições de mudanças climáticas, geralmente para um aumento na temperatura. E quando a gente pensa nisso, o aumento da temperatura ele tem um fator intrínseco relacionado à condição de melhor condição para os vetores, né? Então, assim, o aumento da temperatura em si, ele favorece a proliferação de vetores e, consequentemente, isso pode influenciar na sua dinâmica, por exemplo, reprodutiva, né? É claro que nas queimadas a gente também pode observar que há uma perda de biodiversidade local e, consequentemente, você acaba fazendo com que esses vetores busquem um novo hospedeiro e aí acaba concentrando num possível novo hospedeiro. E aí as consequências disso vai depender da passividade desse hospedeiro em receber alguns possíveis agentes que esses vetores podem estar acarreando. Então existem alguns vetores, existem alguns hospedeiros que não vão ser passíveis de permitirem a infecção de alguns agentes. No entanto, outros hospedeiros sim. Como as queimadas podem influenciar a proliferação de vetores como mosquitos e carrapatos? Então, a gente já sabe que essa condição dessa perda da biodiversidade, e teoricamente quando a gente tem a queimada, a gente tem uma perda de ecótopo e consequentemente parte desses animais que não conseguem se adaptar no ambiente sinantrópico, eles acabam se dispersando para aquele resquício de mata que sobra. E a gente tem uma parcela também, principalmente de roedores, de pequenos mamíferos que acabam se tornando sinantrópicos, né? Animais que acabam convivendo com a gente ali no ambiente periurbano. E aí, consequentemente, isso pode favorecer a proliferação de vetor, porque esses animais eles acabam sendo fonte de alimentação para esses vetores, sustentando ali e mantendo aqueles vetores. Como a destruição do hábitat pelas queimadas força os vetores a se aproximarem das áreas urbanas ou rurais? Nós temos alguns vetores que eles têm uma capacidade adaptativa, né? Então, e outros não. Então, quando a gente tem essa perda, essas queimadas, e, consequentemente, essa diminuição de fonte de alimentação, algumas espécies de vetores, aí são carrapatos, mosquitos, moscas, enfim, alguns deles têm uma capacidade maior e melhor de adaptação a ambientes periurbanos, por exemplo, outros não. Então, outros podem, de fato, diminuir a sua densidade, mas esses que têm uma capacidade de adaptação ao ambiente urbano, eles acabam prevalecendo. E a adaptação ao ambiente urbano, ela não é tão fácil, porque você tem luminosidade em excesso, você tem barulho em excesso, você tem poluição, que são meios que aqueles vetores silvestres até então, vamos assim dizer, não estavam acostumados. E adicionalmente, quando um vetor, por exemplo, silvestre, migra para um ambiente periurbano, ele vai ter concorrente. Então ele vai encontrar com outros animais que ele passa a ser, por exemplo, agora uma fonte de alimentação de outro animal. Ou seja, ele acaba sendo predado também por outras espécies. Então, como o estresse ambiental provocado pelas queimadas pode aumentar a suscetibilidade dos animais a doenças transmitidas por vetores? Teoricamente, todas as vezes que a gente interfere e altera essa tríade epidemiológica, que é esse equilíbrio entre o ambiente, o hospedeiro e o agente, quando a gente mexe nisso, isso altera todo o ciclo de circulação de agentes, de vetores, tudo naquele ambiente. E, consequentemente, essa possível alteração, então, por exemplo, se eu tenho um cerdócio, uma raposinha que se alimentava de um pequeno roedor, silvestre de fato, e aí com a queimada eu acabo expulsando esse roedor, ou diminuo a densidade dele. Aquela raposa agora tem que buscar um outro tipo de alimento, e talvez ela não vai ter em abundância aquele alimento. Então ela entra, por exemplo, numa condição de estresse, imunossupressão, e aí ela passa a ser agora, por exemplo, nessa condição de imunossupressão, muito mais suscetíveis a infecções, né? Esse é um ponto.
O outro ponto também da possibilidade de surgimento de novas doenças é a interação que é o spillover, né? Que é a interação de novos agentes que até então circulavam somente no ambiente de mata e agora passam a encontrar novos hospedeiros, né? Vindo por meio desses vetores, acabam encontrando espécies sinantrópicas ou espécies domesticadas, como cão e gato, e esses agentes que até então não causavam nenhum tipo de transtorno naquele ambiente equilibrado, porque aquele hospedeiro conseguia regular essa transmissão desse agente, agora encontram um hospedeiro extremamente passível, né? Então a gente tem um exemplo do vírus Nipah, que está circulando na África, a gente tem um exemplo clássico da leishmaniose, né, que encontraram os cães, o próprio ebola, enfim, tiveram vários exemplos que potencializaram, e parte desses exemplos, né, do Nipah, né, por exemplo, do ebola, vieram de queimadas, vieram de modificações de áreas. Então o ebola, por exemplo, os primeiros surtos que ocorreram foi numa comunidade fruto de umas queimadas que ocorreram, né? E aí ocorreu esse transbordamento e aí, enfim, né, pessoas daquela comunidade foram infectadas, aí gerou uma das primeiras epidemias da década passada. Que doenças negligenciadas, transmitidas por vetores, tendem a ressurgir em áreas devastadas por queimadas? Olha, isso é difícil a gente afirmar, mas assim, as doenças vetoriais, de forma geral, eu acho que é o que a gente tem visto, né, um aumento de casos, tanto no Brasil quanto também na Europa, na África. Então, por exemplo, a febre do Nilo, que é uma doença, né, um vírus que tem circulado aqui. Então você tem aquelas aves migratórias que estão buscando agora, ao invés de buscarem ambientes de mata silvestre, estão em locais sinantrópicos, onde você tem os culicídeos, os pernilongos que fazem parte desse ciclo. Você tem a situação do aumento dos casos de febre maculosa. Então, vias de regra, seja carrapato, seja vetor, essa proximidade dos vetores com a gente, né, e com os animais, qualquer doença de curso vetorial, ela acaba aumentando o seu risco, né? Então a gente, assim, não dá para listar algumas, basicamente todas elas vão apresentar um grande potencial, salvo aquelas que o vetor não tem essa capacidade adaptativa para um ambiente periurbano, por exemplo. Então, se a gente for pensar na malária, né, a malária, ela extra-amazônica, ela não é tão comum. Então, você não tem essa adaptação tão comum do anopheline, e a entrada de um outro vetor para fazer esse ciclo, né, desse protozoário não é uma coisa tão simples. Então, é um processo de adaptação. O que a gente observa é que, ao longo do tempo, vetores que não transmitiam certos parasitos, porque não conseguiam desenvolver o seu ciclo, estão desenvolvendo. Pelo excesso de contato, a gente já começa a observar isso, né? Então a gente tem exemplo da própria febre maculosa, a gente tem exemplo da própria leishmaniose, vetores que não transmitiam um tipo de leishmania, por exemplo, de entrar tanto em contato, eles acabam se adaptando, se ajustando, né? E tendo essa capacidade de fazer todo o ciclo desses agentes. Tiago, na sua experiência, quais são os principais impactos das queimadas na saúde dos animais domésticos e silvestres? Bom, nós dos animais domésticos, acho que é o mesmo impacto que teria na nossa saúde, né? Os animais respirarem esse ar carregado de fumaça, né? Então isso daria prejuízo como? Apresentariam quadros respiratórios, se respirar muito esse ar pesado, quadros respiratórios, pode dar tosse, pode dar coceira na garganta, né, espirros, e pode evoluir para casos, por exemplo, de traqueite, alguma inflamação em pulmão, coisas nesse sentido, por estar respirando sempre esse ar contaminado, tá? Já na parte dos silvestres, essas queimadas são muito mais prejudiciais, porque acaba com todo o habitat, né? Então, acabando com o habitat, vai acabar com as tocas, com as casinhas, com a alimentação, com tudo. Então, o impacto é muito maior nesse sentido. Entendo. Como as queimadas afetam a alimentação e o hábitat dos animais silvestres? Bom, afeta 100%, né? Você imagina que o animal está num ambiente, ou no cerrado, ou no Pantanal, né, onde pegue fogo, e simplesmente passa o fogo e de repente não tem mais nada, né? Imagina você sai da sua casa, vai trabalhar, e quando você volta não tem mais casa, né? Então você não tem mais o teu canto, você não tem mais a tua comida porque acabou tudo, e exatamente assim acontece com eles, né? Então acaba tudo onde eles estão.
E isso foi uma das nossas grandes preocupações em devolver essa última onça para o Pantanal que a gente estava tratando. Ela está bem, mas será que vai ter Pantanal para ela voltar? Sim. Quais são os principais problemas de saúde observados em animais expostos à fumaça e às cinzas das queimadas? Então, como eu falei, problemas respiratórios. Então, tanto a fumaça quanto aquela cinza, aquela fuligem, ela vai causar processos inflamatórios nas vias aéreas, tanto em traqueia quanto em pulmão. Então, principalmente isso, falando da fumaça e das cinzas, né? Não falando das brasas, né, ou do fogo, que daí vai gerar queimadura. Certo. Você já tratou de várias onças que sofreram com os efeitos das queimadas. Poderia compartilhar mais sobre as principais lesões e os desafios enfrentados durante o tratamento desses animais, além do processo de recuperação e de reabilitação? As principais lesões, como essas onças caminharam sobre brasa, sobre fogo, então queimadura nas patas, região de barriga tinha algumas queimadas também. O tratamento é bem difícil, tá? Porque não é um cachorrinho que você pega no colo e faz curativo, então o animal tem que ser anestesiado, né? Eram feridas bastante extensas, então demoraram o tratamento, e até o tratamento medicamentoso é difícil, porque você não consegue abrir a boca de uma onça e pôr um comprimido lá dentro. Então, para isso, você tem que fazer ou injetável, atirando, ou na alimentação. Para fazer na alimentação, ela tem que voltar a comer. Muitas vezes elas não comem porque estão em cativeiro, são animais de vida livre e estão estressados e não vão comer. Então, assim, é bem complexo esse tratamento, né? Mas já fizemos isso algumas vezes e tivemos sucesso em todas. Então, queimadas são fogos que estão dentro do controle. Incêndios é quando uma queimada saiu do controle. Qual é o impacto de incêndios na fauna? Pode ser altíssimo, né? Porque os incêndios tendem a ser mais rápidos, ter chamas mais altas e atingir áreas maiores. Então, para a fauna nativa, imagina um bicho que mora, um vertebrado grande que mora dentro do Parque Nacional de Brasília, numa área em volta de cidade, basicamente, né? Ou agricultura, estrada, etc. Vem um grande incêndio, esse bicho vai tentar fugir, ele vai parar ou na casa de alguém, vai ser caçado, ou ele vai ser morto ou atropelado. Ou ele eventualmente vai morrer por causa do incêndio, porque o incêndio corre mais rápido do que ele. Tem frentes de fogo que andam a 10, 20, 30 km por hora. Então, às vezes o bicho não consegue fugir. A maior parte dos bichos do cerrado evoluiu com fogo, porque o fogo é uma coisa natural no cerrado. Mas o fogo natural no cerrado ocorre durante a estação chuvosa. Então, ele é muito mais brando, muito mais devagar. E ele não tem tanto impacto na fauna quanto os incêndios causados por pessoas humanas no final da estação seca, que são os grandes incêndios que a gente viu, por exemplo, esse ano de 2024. Esses são os impactos diretos na fauna. Indiretamente, depois de um incêndio, você tem variações na vegetação, no ambiente. Então, por exemplo, um veado que está num lugar que queimou 10 mil hectares incendiados, ele tem nada para comer durante vários dias. Às vezes ele não vai ter acesso à água. Então, mesmo que o bicho sobreviva ao fogo, às vezes ele não, ao incêndio, ele às vezes não sobrevive às condições pós-incêndio. Alguns bichos se beneficiam disso, né? A gente tem um gavião no cerrado que chama gavião fumaça, porque, na verdade, ele vai para as áreas incendiadas e acaba sendo mais capaz de predar mais bichos que estão, né, sem lugar para se proteger, sem tocas e outras coisas. O bioma cerrado é um ambiente pirofítico, né? Resistente a fogo, propenso a fogo. E tem queimas naturais periódicas que acontecem no cerrado. E os bichos e as plantas do cerrado evoluíram com isso. Então, claro que depois de um incêndio ou de uma queima, a gente tem mortalidade de plantas e de bichos. Mas o ambiente como um todo, os campos e as savanas do cerrado, então campo sujo, campo limpo, cerrado sentido restrito, cerrado denso, cerrado rupestre, campo rupestre, são áreas que queimam naturalmente e que evoluíram com fogo. Então, o impacto do fogo é relativamente pequeno, desde que seja um fogo natural. Os incêndios causados por humanos, no final da estação seca, eles têm impactos muito maiores. E eles vão ter impactos muito maiores ainda nas áreas florestais, aquelas que naturalmente não queimam, que não são atingidas por queimas naturais, porque quando as queimas naturais elas estão muito úmidas, quando as queimas naturais ocorrem, elas estão muito úmidas, então elas não queimam, não são atingidas por fogo, não evoluíram com fogo, não respondem bem a fogo. Então, as matas de galeria, as matas ciliares que são atingidas por incêndios, elas não se recuperam rapidamente. Algumas ficam, inclusive, muito degradadas, são invadidas por plantas exóticas invasoras e aí só vão se recuperar se alguém fizer alguma atividade de restauração ativa, né? Um ser humano for lá, vários seres humanos forem lá cuidar delas.
Então, quanto mais frequente o fogo, quanto mais sensível o ambiente e quanto mais no auge da estação seca o fogo ocorre, piores são os impactos. Os incêndios que a gente viu muito em 2024 foram todos causados por seres humanos. Então, tudo que é causado por ser humano poderia não ser causado, né? Poderia ser evitado. Porque depende de uma ignição humana. Então, alguém não iniciar o fogo já teria sido uma forma de não ocorrer incêndio. A outra maneira que a gente faz, que os órgãos ambientais fazem para evitar incêndios é fazer o manejo do fogo usando queimas prescritas. Então, queimas em momentos mais brandos da estação seca, em lugares mais que faz mais sentido queimar, né, que são resistentes ao fogo, de uma forma considerando a paisagem como um todo, considerando o ambiente como um todo, para evitar a propagação de incêndios. Então, o incêndio no Parque Nacional de Brasília, por exemplo, ele atingiu 1.400 hectares. Ele foi muito menor do que ele poderia ser, considerando as condições climáticas, considerando que a gente teve uma ignição que veio de fora do parque. E ele foi muito menor do que ele poderia ter sido, porque tinham queimas prescritas nas áreas que foram atingidas. Então, quando o incêndio chegou numa área que tinha sido queimada previamente, alguns meses antes, o incêndio parou de se propagar tão rapidamente e aí ou ele parou sozinho, ou ele foi combatido com mais facilidade pelos bombeiros, pelos brigadistas e todo mundo que estava lá combatendo os incêndios. Então, o manejo integrado do fogo é uma ferramenta, é uma lógica de manejo da paisagem, de manejo de áreas protegidas, de manejo de áreas naturais, que é muito importante para evitar a ocorrência de incêndios, porque ele reduz o combustível, ou seja, a quantidade de folhas e capins secos na paisagem, que podem servir de combustível para o alastramento de incêndios, que são, na seca, sempre causados por humanos. Eu acho que o melhor jeito para ajudar a população a combater danos ambientais é ajudar a população a entender qual a importância das áreas naturais. As áreas naturais são responsáveis, aqui no Distrito Federal, por exemplo, por 60% da água que a gente consome. Elas são reguladores climáticos, elas são áreas de recreação, de passeios, trilhas, caminhadas, etc. Então, a gente entender a natureza e os ambientes naturais como importantes para a nossa sociedade, não só para o nosso lazer e para o nosso bem-estar, mas também para a produção de água, para a produção de polinizadores que nos ajudam, para ser áreas de conservação, de bichos que a gente admira, né? A gente só vê arara e tucano na Asa Norte de Brasília porque existe o Parque Nacional de Brasília, não é a Asa Norte que mantém essas populações de bichos tão bonitos, né? Então, da nossa possibilidade de ter contatos com bichos bonitos e coisas assim, isso vem tudo das áreas protegidas. Então, a gente precisa primeiro valorizar, entender o valor das áreas nativas, para aí passar a se mobilizar e ser contrário a danos que são causados a elas. Dependendo dos impactos dos incêndios, aonde eles ocorreram, é preciso fazer restauração ativa, né? Então, replantar sementes e mudas de espécies que ocorreriam ali, especialmente combater espécies invasoras que podem chegar nesses ambientes que foram incendiados, né? Mata de galeria no cerrado, muito comumente, depois do incêndio, tem muita mortalidade das árvores, e aí você tem invasão por capim exótico, né? As braquiárias, os antropógons, esses capins que são usados para pasto, eles invadem muito frequentemente essas beiras das matas queimadas, incendiadas, ou mesmo a parte interior das matas, e isso vai promover novos incêndios, isso vai mudar o hábitat, vai mudar a forma com que os bichos poderiam usar aquele lugar, né? Você não vai mais ter os recursos para a fauna, não vai ter árvore, não vai ter fruto que a fauna antes usaria. Então, eventualmente, você tem que fazer manejos de restauração, sim, nessas áreas, para restaurar a vegetação que vai ser usada pelos animais, né? Eventualmente, em áreas de mata de galeria inundável, dependendo do incêndio, ele pode, inclusive, consumir uma camada do solo, quando você tem fogo de turfa, que são esses incêndios subterrâneos. E aí, com isso, eventualmente, você perde o solo também. E aí, você precisa fazer alguns processos meio de engenharia mesmo, de barramento da água, para começar a acumular sedimento de novo e recuperar esse solo. É muito importante que qualquer atividade de restauração, de recuperação, seja feita de uma forma de reduzir os impactos e não causar mais impactos. Às vezes a gente vai na boa vontade, né? Eu vou querer plantar muda, aí você planta muda de espécie exótica. Eu vou querer plantar muda, aí você vai plantar árvore onde era campo. Eu vou fazer um barramento aqui para poder segurar o solo. E na verdade você barra o rio e para o ciclo da água, e um monte de peixes e outros bichos aquáticos acabam sofrendo mais ainda, né? Depois do evento do incêndio, sofrem com a tentativa de reparação dos danos. Então,
É muito importante, além da boa vontade, a gente ter conhecimento do que a gente está fazendo e procurar pessoas que sabem o que é necessário, se é necessário, para ajudar uma área a se recuperar.